35. Mateus 24, do 32 ao 35. Senhor, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de alegria, Senhor, com o coração cheio de expectativa, assim que nós nos apresentamos na Tua presença amanhã, com a oportunidade e o privilégio, Senhor, de propagar, de anunciar, de distribuir essa semente que em nome de Jesus a cada dia tem crescido em nosso coração, e em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, vai se transformar em uma grande árvore para que possa dar sombra a muitos cansados, a muitos abatidos, a muitos desesperançados. Nós estamos aqui, Senhor, e nesta manhã o poder extraordinário da Tua palavra vai ser um divisor para transformar a vida daquele que entrou sem perspectiva, daquele que talvez tenha dito: hoje é o último dia que eu vou na Tua casa buscar a Tua presença, estou cansado, não aguento mais, estou desesperado, já estou sem perspectiva. É para essa pessoa, mas também é para aquela que já está caminhando, Pai, e já perdeu a alegria, já perdeu o brilho, já perdeu o sorriso, já perdeu a expectativa, já perdeu a alegria da salvação. Pai, a Tua palavra, ela vai de encontro a qualquer necessidade, ela vai ao encontro de qualquer coração necessitado, ela vai ao encontro de qualquer vazio de alma, e nesta manhã ela vai encontrar o lugar certo, fazer morada hoje e para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto é um texto muito rico, de muita propriedade, para alguns até adverso, muitas dúvidas acerca, muita má compreensão. O capítulo 24 de Mateus, que fala, é o sermão profético de Jesus acerca do fim dos tempos. E ele fala ali no versículo 32, ele diz assim, a parábola. Amém? Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras passarão o que? Os céus, mas a minha palavra. Amém? Podei-vos assentar. Quando Jesus está descortinando ali as questões, nós ministramos um pouco antes, falando da destruição do templo, quando tudo aconteceria, nós já ministramos ali nas brechas do templo. Jesus fez ali não como nós colocamos, não uma profecia, mas ele fez ali um julgamento. Ele diz, tudo isso vai acontecer. Ele disse, o templo será destruído e um novo templo seria erguido. Ele é o templo, amém? Hoje nós conseguimos entender, não são essas paredes. E nós não somos igreja, nós somos as pedras vivas, somos pedra viva, fazemos parte de um organismo vivo, aonde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, amém? Não existe individualismo na obra e no reino de Deus. Pode haver na igreja, no reino de Deus, não. E Jesus coloca, ele orientando o povo acerca do futuro, acerca das coisas que haveriam de acontecer. Essas coisas do amanhã, elas nos perturbam muito, sim ou não? Raramente são as pessoas que se alegram e agradecem a Deus pelo dia que tem e a oportunidade de fazer e ser algo diferente. A nossa mente está sempre voltada para o amanhã. A nossa mente está sempre voltada para o amanhã. Mas nós temos dito e vamos dizer constantemente, o amanhã é uma ilusão. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Então as nossas escolhas, nossas decisões, tudo que temos que fazer dentro da nossa oportunidade está no hoje. Então hoje é o dia de você discernir os sinais espirituais que foram revelados através da palavra, através de Jesus Cristo, amém? Jesus, ele não faz uma pergunta, ele fala assim, todo mundo de Israel já conhecia a figueira. Figueira tem muito Israel. Aí Jesus olhou para a figueira e disse, vocês sabem quando os brotos estão nascendo, o que está acontecendo? Ele diz, vocês sabem que quando a figueira começa a dar broto, algo muda. O que é? O verão está chegando. Ele disse, vocês sabem disso. Vocês conseguem discernir esses sinais. É só olhar para a figueira. No tempo de Jesus não havia o calendário que tem hoje. Então,
as pessoas se baseavam pelas estações, pelo tempo, pelos astros que Deus estabeleceu. Então eles viviam diante dessas circunstâncias. Então eles precisavam discernir os sinais pelas estações do tempo, que Deus já deixou escrito na sua palavra. Então ele fala: vocês sabem discernir quando o verão está chegando, porque vocês olham para a figueira, veem os brotos, e aí vocês sabem, o verão está chegando. E nesta manhã Jesus fez essa pergunta e ele fala assim: mas vocês sabem discernir as demais coisas? Ele coloca: vocês sabem quando será o fim? Vocês sabem o que inquieta o seu amanhã? Ele diz, essa pergunta de Jesus, ela é importante até hoje, ela ecoa nos nossos corações. Você sabe discernir os sinais? Jesus diz, o sinal das coisas vigentes, Jesus dizendo, o sinal das coisas que acontecem. Talvez você saiba, nós sabemos, podemos até saber o que vai, se vai ter vento ou não amanhã, se vai ter tempestade ou não amanhã. Sabemos ou não sabemos? Se você buscar, você vai saber, diz que vai vir uma tempestade aí. É a única coisa que você pode saber, pelos sinais. Você sabe discernir os sinais de todas as coisas da sua vida? Será que não? Porque Jesus, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Há uma grande diferença entre aqueles que veem e aqueles que conseguem discernir. Ele está dizendo, vocês estão vendo. Jesus está dizendo, vocês estão vendo aí, mas vocês não sabem discernir. E ele está dizendo, vocês precisam discernir. Há uma diferença enorme, e você vai perceber até o final da ministração, entre aqueles que veem e aqueles que discernem as coisas. Todos viam a figueira, todos viam, todos sabiam quando chegava o verão. Mas a figueira ensina que todas as estações, Jesus está dizendo aqui, todas as estações, deixa a marca, todas as estações sinalizam quando vai mudar. Ou seja, muda do dia para o outro assim? Não, nunca muda. Antes de chegar o inverno, às vezes vem um sinalzinho antes, lá no inverno. Quando a coisa vai mudar na nossa vida, sempre tem um sinal. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos, está nos ensinando nesta manhã. Todas as estações, quando estão para mudar, Deus sinaliza, Deus dá sinais. Tudo o que aconteceu na tua vida até o dia de hoje, vou colocar nesta manhã, não os acertos, vou colocar os erros. Todos os erros que você cometeu até o dia de hoje na tua vida, toda a precipitação, todo engano, todo pecado, toda a queda que você teve, todo o choro que você teve, eu quero dizer para você que Deus antes te deu um sinal. Deus te deu um sinal, dizendo, não vai por aí. Antes de mudar qualquer situação, Deus avisa. Ninguém cai num buraco sem Deus avisar antes. Olha a estrada, preste atenção, cuidado por onde você vai. Então eu quero dizer que Deus sempre sinaliza sinais para as nossas vidas. A figueira anunciava o verão, e nós estamos já terminando o mês de Ave. A ave sinalizava o juízo. Eu dei as tábuas, dei a lei. Em Talmuz eu dei o direcionamento para que você pudesse viver. O mês de Ave foi um mês de consequência na vida do povo de Israel. Foi um mês terrível, aonde o lugar caiu, o templo caiu, a admiração caiu, a casa caiu, o templo caiu, a muralha caiu, a escravidão aconteceu, mas tudo isso precedeu a sinais. Tudo isso precedeu a sinal. A diferença, a figueira não anuncia. Como é que a figueira anuncia o verão? Já está aqui, ela vai abrindo seus brotos. Então, ou seja, ela não tem palavras, ela sinaliza com mudança, ações. A figueira vai aparecendo nos seus brotos. Então, ou seja, ela vai anunciando o verão, não com palavras, mas com mudanças. E nós precisamos entender que a mudança, nós precisamos passar de estações, amém? E essa mudança de estação que a Bíblia sinaliza, não é com palavras. As palavras se perdem ao vento, é com mudança, é saindo de um lugar e indo para um outro lugar, não necessariamente físico, comportamental, espiritual, estrutural. Então precisamos mudar de estações, amém? E Yahvé também trabalha assim. Deus não faz nada do dia para a noite.
Deus ama processo, igreja. Deus trabalha com processo, não tem como. Abraão, sai daqui. Ele podia falar, eu vou te jogar lá. Puf. Não, sai daqui, vai andando. Mas eu vou para onde? Eu vou anunciando para você o caminho que você deve seguir. Não se preocupa não. Isso é dependência. Deus está falando assim, eu tenho algo para você, mas não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. E nós esperamos milagres do dia para a noite. Queremos que a figueira dê fruto do dia para a noite. Talvez você esteja esperando um fruto do dia para a noite. Esse fruto já está preparado. E nós vamos ver como receber e como viver isso. Através, discernindo os sinais que Deus tem para a nossa vida. Nosso maior problema é que tem pessoas, talvez, nesse lugar que sempre esperam o agir de Deus. Deus vai falar, Deus vai agir. Mas aí você espera Deus agir como um trovão. Como foi Elias lá na caverna. Passou um trovão e Elias falou, Elias deve ter pensado, como Deus agiu lá no monte, Carmelo vai agir. Então, ele olhou e falou, mas Deus não está no trovão. Aí passou um vento, não estava no vento. Não estava no vento. Há pessoas esperando Deus agir de formas estrondosas, extraordinárias. E aí eu quero dizer que ignoram os pequenos sinais, como a mudança de estação da figueira, que vai abrindo vagarosamente até chegar o verão, é a estação correta. E ignoram pequenos sinais. Que pequenos sinais? Às vezes uma conversa simples, Deus pode mudar toda uma estação da sua vida. Uma pequena conversa com alguém que você conhece ou que você não conhece pode mudar toda uma estação da sua vida. Às vezes uma crise que você olha e fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quero dizer para você que muitas vezes é na crise que Deus vai dizer, eu vou aperfeiçoar você e vou mudar você de estágio. Eu quero mudar você de lugar. Mas às vezes para mudar de você de lugar, eu preciso colocar você em um lugar. Às vezes a crise é o que Ele precisa para elevar você, para mudar você de situação. Às vezes a porta que fecha, às vezes você olha e vê a porta fechada e diz, ai meu Deus. Eu quero dizer que muitas portas Deus vai fechar para que o seu nome possa ser glorificado, para que você possa descansar e continuar esperando em Deus. Porque a Bíblia, se fechou uma porta aqui, a Bíblia diz que Deus tem muitas outras portas para se abrir para a nossa vida. Nós sempre olhamos o hoje, as circunstâncias. Deus está olhando o processo e o propósito dele nas nossas vidas. Às vezes uma doença que chegou é uma mudança de estação, um nível de fé que Deus quer aperfeiçoar em você. Amém? É assim que Deus faz. Às vezes uma doença é uma mudança de estação, é uma mudança de estágio extraordinário, para elevar você de uma pessoa comum para uma pessoa extraordinária. Foi assim na vida do rei Ezequias. Uma perda. E eu quero dizer que muitas das vezes, por não discernir os sinais, quantas vezes você achou e disse, Deus está me castigando. E às vezes não é castigo, é apenas uma oportunidade para mudar a estação da sua vida. E toda vez que você disser é um castigo, você vai ficar na mesma estação. Você não vai aprender, você não vai crescer. Esses frutos vão morrer, vão vingar, porque Deus vai usar o jeito dele, a estratégia dele. E nós precisamos entrar no movimento de Deus, para viver as coisas que Deus já tem reservado e estabelecidas para a nossa vida, amém? Não é castigo. Será que você, esse mês, olhou e falou, Deus, o Senhor só pode estar me castigando? Que nesta manhã você possa dizer, Senhor, hoje eu estou entendendo, não é castigo, é um sinal do Senhor, amém? É o Senhor querendo mudar a estação da minha vida. Jesus, Ele não disse, olhe para a figueira. Jesus está dizendo assim profundamente, aprenda com a figueira. Aprenda com a figueira. Ele colocou aqui os céus, a lua. A Bíblia diz no Salmo 119, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e anunciam, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Precisamos ver os sinais de Deus em todo o tempo, em toda a situação. Mas como disse a bispa, não para calamidades, mas para entender o propósito dele nas nossas vidas. E aí quando Jesus diz, aprenda com a figueira, Ele está dizendo, vocês precisam ter discernimento. E essa palavra discernimento, igreja,
significa amadurecimento. Jesus está dizendo, você precisa amadurecer. Ele usou o fruto da figueira como um verbete para falar assim, vocês até veem o fruto da figueira, isso você consegue entender, algo externo. Ele está dizendo, também tem um fruto para amadurecer em você e através de você, amém? E você precisa entender como isso vai acontecer, você precisa entender o propósito e o processo como isso acontece. A maioria das pessoas estão vivendo, guardem isso, a maioria das pessoas estão vivendo fora do tempo de Deus. Fora do tempo de Deus. Elas querem colher antes de plantar. Todo mundo quer do dia para noite, querem colher antes de plantar. Outras pessoas querem acelerar aquilo que Deus está oferecendo. Quantos jovens, nem saiu, vou usar a expressão, nem, meu pai falava, nem saiu das fraldas, já quer casar. Fica calmo, igreja. O tempo é de Deus, amém? Ele está amadurecendo o que é melhor para a sua vida, amém? Se você se precipitar, o fruto vai apodrecer. Quantos querem? Quantos querem o resultado, mas não esperam o tempo certo de Deus? A maioria das pessoas nessa terra está vivendo fora do tempo de Deus, porque até hoje ainda não conseguiram discernir os sinais. Conseguem até saber as estações, mas não conseguem entender o tempo de Deus. E muitas pessoas, por não discernir, outras vivem existe algo. O povo de Deus no tempo de Ave sofreu as maiores tragédias, aconteceram no mês de Ave. A maior tragédia na vida do ser humano não é passar uma estação difícil, um tempo de aperto, de dificuldade. A maior dificuldade, a maior tragédia é quando alguém permanece em uma situação, porque não discerniu, porque Deus já mudou o tempo e ela continua naquela mesma estação. Eu vou voltar para você. A maior tragédia da vida humana não é quando enfrentamos uma situação difícil, é quando você insiste em permanecer, quando Deus já mudou o tempo. Quantas pessoas estão vivendo uma situação que Deus já mudou a estação, mas ela não consegue sair dali. Não consegue sair dali, porque não consegue discernir o tempo de Deus para a sua vida. Ave, nós estamos já terminando. Ave é um tempo onde nós precisamos, Deus te chama aqui para olhar as ruínas do teu passado. Olha as ruínas, olha o que aconteceu na sua história, olha o que aconteceu na sua jornada até o dia até aqui, amém? Olhar, mas também evitar ruínas futuras. Esse mês é o 6º mês, é o divisor, para cá, e agora nós temos 6 meses para cá. Igreja, é tempo de você avaliar o que não deu certo até agora, tudo que deu errado, tudo que caiu, tudo que foi perda. E hoje, a última palavra do mês de Ave, que você tenha discernimento para evitar as mesmas perdas e as mesmas ruínas em nome de Jesus. E para evitar isso, só através do amadurecimento, não do fruto, um amadurecimento espiritual, para que você não tenha prejuízo à sua vida, amém? Toda ruína, começou com uma rachadura lá no muro, ninguém viu. Uma rachadura, toda ruína começa com uma rachadura. Nessa rachadura pequena, Jerusalém caiu. Quem diria? Uma rachadura pequena foi o suficiente para que Jerusalém caísse. Hoje, a rachadura pode ser pequena, mas assim muitas famílias também estão caindo. Não são em coisas grandes, em coisas pequenas, que por falta de discernimento, por falta de visão, tem raposinha tomando conta da casa, do celeiro, da plantação. Não são as coisas grandes. O templo bonito caiu. Hoje o que tem de bonito são as redes sociais, que entorpece o olhar do povo de Deus. Israel tinha uma religião, hoje nós temos conteúdo para tudo e todos. Nós vivemos uma era que nunca houve tanto podcast cristão, mas tanta superficialidade. Fala-se tanto, vê tudo, sabe de tudo, mas não tem discernimento para nada. Superficialidade, perda de tempo.
falta de discernimento, falta de maturidade. É fácil ouvir um podcast cristão de discernimento. Senhor, mostra o tempo para a minha vida e para a minha casa. É a geração que nós vivemos. O que Jesus falou no passado continua ecoando até os dias de hoje, mas também trazendo consequências terríveis para a geração. O tempo. Quantas pregações você já ouviu? Se você abrir agora tantas pregações. Vivemos uma geração totalmente de ansiedade. Tudo precisa acontecer urgente. Tudo precisa acontecer para ontem. Se não for para ontem, não foi de Deus. Quem disse isso? A figueira nos ensina nesta manhã que existe um tempo para brotar, existe um tempo para florescer e um tempo para frutificar, amém? Tem tempo de Deus para nossas vidas, para cada uma vida que está aqui. E na palavra de segunda-feira que nós ministramos sobre o propósito, para um ele deu 5, para um deu 2 e para outro deu 1. Quando você tem discernimento espiritual, você sabe aquilo que é exatamente reservado para a sua vida. Você sabe o que é para você. E aí você diz: Deus, eu vou viver. Aí você pode deliberar: eu viverei e não morrerei antes do teu propósito se cumprir em mim, porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Porque você consegue discernir as estações da figueira, mas também consegue discernir o tempo de Deus para a sua vida. O tempo de Deus para a sua vida. Quem respeita o tempo de Deus, guarda isso, quem respeita o tempo de Deus produz frutos duradouros. Aleluia. O que são os frutos duradouros? São os frutos que passam desta vida para a vida eterna. Eles começam aqui, mas eles não acabam aqui. Eles só vão sendo avolumados para a honra e para a glória do nosso Deus. Que em nome de Jesus você possa respeitar o tempo de Deus para a sua vida. E se você não respeitou até aqui, igreja, hoje é tempo de você falar: eu preciso ter o discernimento. Aí você fala: como que eu vou discernir o tempo? Daqui a pouquinho, no finalzinho. Quais são os sinais que Deus está mostrando para você e que talvez você tenha ignorado a vida inteira? Lembra que uma viúva que, eu não amo a viúva, mas a história da viúva, o profeta diz: faz um bolinho. Não tenho nada em casa não. Tem nada em casa não? Se Deus mandou o profeta na casa é porque ele não tinha nada? Tinha algo que ela não dava valor. Aí daqui a pouco ela falou: não, tem um pouquinho de azeite? Um pouquinho de azeite? E um pouquinho de farinha. Ah, você tem alguma coisa então? Você tem alguma coisa então? Eu quero dizer que muitas pessoas, por falta de discernimento, talvez quantas vezes você nessa semana, nesse mês disse: eu não tenho nada não. Não tenho nada não. Abraão despediu Agar e o seu filho Ismael para o deserto. Chegou em determinado momento, ela olha e fala assim: vou colocar meu filho lá do outro lado. Vou ficar olhando porque não tem água, eu vou morrer. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu estou no meio do deserto, não tem nada. Minha vida não tem nada, minha vida não floresce, minha vida não anda para frente. Apareceu um anjo e diz assim: olha para o lado. Aí ela olhou para o lado. O que tinha do lado, igreja? Ela estava olhando para a direção. Ela não tinha discernimento espiritual. Quantas coisas estão acontecendo na sua vida porque você está simplesmente olhando na direção errada. O tempo de Deus já mudou, e eu quero dizer que às vezes está mais perto do que você imagina a mudança da estação da sua vida. Talvez a solução para o problema que você carrega às vezes anos está do lado. A ave sinaliza esse tempo, é o outro divisor de água. Nós vamos entrar em Elu, igreja. A ave sinaliza que quem ignora as pequenas advertências de Yahvé viverá grandes tragédias. Quem ignora os pequenos sinais vão viver grandes tragédias. Pequena brecha, a derrota em Ai. Vamos lá, é só um povinho, vamos derrotar eles. Teve uma grande conquista, subir em Ai. Vamos lá, é só Ai. Foram envergonhados. Quem ignora os pequenos sinais certamente viverá grandes tragédias.
Essa é a dinâmica do reino, é a dinâmica do céu, é a dinâmica da palavra. Aí Jesus continua dizendo algo. Aí ele vai lá no finalzinho do versículo, mas ele diz assim: tudo passará. Tudo. As estações passam. As crises. A juventude passa mesmo, pastor? Passa rápido demais. Passa, Brás. Demais. As estações passam, juventude passa, tudo passa. Jesus usou essa geração, no versículo, essa geração também vai. Nós que estamos reunidos aqui nesse lugar, digo as mesmas palavras de Jesus. Esta geração aqui também vai passar. Mas você talvez não sabia, ou não se atentou, que você também vai passar. Essa geração vai passar. Mas aí ele diz algo: mas somente uma coisa permanecerá, e essa jamais passará. Essa não envelhece. Amém? A palavra de Deus não envelhece. Ela permanece hoje, amanhã, e ela permanecerá para todo sempre. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que faz com que nós tenhamos poucos resultados? Vivemos na ineficácia, nós vivemos na falta, nós vivemos na carência, nós vivemos na vergonha, no opróbrio. Por quê? Porque Jesus está dizendo: esta geração que vocês estão vendo está construindo a sua vida sobre aquilo que muda todos os dias. A nossa geração vive buscando coisas que mudam todo dia, vivem baseado nisso. Eu li uma história essa semana de uma mulher em Estrasburgo, que hoje é a atual França. É um caso verídico. Ela, em 1518, essa mulher saiu na rua, na França. Chegou uma senhora distinta, começou a dançar. Não tinha música. Isso não é história. Está anotado nos livros. Lembrei disso enquanto ministrava. Ela dançava. Ela fez isso uma vez. Ela fez isso 2 vezes. Ela fez isso 3 vezes. 4 vezes. Diz que todo dia ela saía. Quando ela percebeu, tinha gente dançando. Daqui a pouco tinha 30, tinha 40. Pasme, 1518. 40, 400. As pessoas começaram a dançar. Ficavam exaustas. Pessoas morreram de AVC, de infarto, de exaustão, porque não conseguiram parar de dançar. 1518. Falta foram envolvidas por um movimento que os levou à morte. Hoje também tem um movimento. É esse? Acho que é esse. Não, peraí, eu já vi. É assim? Todo mundo sabe. Sabe não? Vamos farmar? Farma-aura? Quantos estão dentro desse movimento que parece bonitinho, parece inofensivo, parece que não tem prejuízo nenhum, mas por falta de discernimento muitos estão. O farmar, daí vem outras questões. Daqui a pouco ela não sabe mais aonde está envolvida. As pessoas perderam o senso de discernimento total da sua própria vida e da sua própria existência. Elas são literalmente levadas, conduzidas, porque é muito mais fácil você deixar que alguém conduza a sua vida do que você ser o autor e construtor dela. Eu vou fazer dela um motivo de responsabilidade. Nós temos vivido, e Jesus coloca aqui: as pessoas têm se apoiado em situações que mudam. Daqui a pouco vai vir outra coisa. Servem o quê? Não passou? Passou já, né? Passou. Ainda tem o se servem? Mas vai passar. Tudo passa.
as opiniões também passam, as opiniões mudam. As opiniões de hoje, que às vezes sustenta uma política, qualquer coisa, as opiniões também vão passar, vão mudar. Os valores de hoje, os valores que eu tinha quando era criança, me foi ensinado alguns valores. Os valores que eu aprendi não são mais valores que sustentam a base da sociedade. Os valores mudam, tudo muda, tudo passa. E aí Jesus usa a palavra, as minhas palavras, essas não vão passar. Jesus continua dizendo hoje, para você que veio aqui nesse lugar, a minha palavra permanece. Amém? Jesus está dizendo para você, a minha palavra permanece. No fundo ele está dizendo, a minha palavra é o suficiente. Jesus está dizendo, a minha palavra basta. E outra palavra que Jesus está dizendo para você, se apoie nela. Amém? Se apoie nessa palavra, para que você possa viver, porque fora dela não existe vida. Fora dela não existe vida. A figueira não muda o verão, ela só anuncia que algo novo está chegando. Hoje, pelo poder da palavra, Deus também te dá sinais, em nome de Jesus, anunciando uma nova estação para a sua vida. Quem crê diz amém. Amém? E aí, para que você possa viver essa novidade, você está apenas vivendo ou você está discernindo? Porque às vezes há uma diferença grande em viver e viver discernindo o tempo e os sinais. O tempo e os sinais. O diabo, guardem isso, o diabo raramente destrói a vida de uma pessoa em um dia. Ele apenas convence as pessoas a ignorar os pequenos sinais todos os dias. O versículo de glória em glória você vai conseguir, mas se você ignorar os pequenos sinais que o diabo lança todos os dias, cegando o entendimento, a Bíblia diz que viveremos a geração onde ele tem cegado o entendimento de muitos. Porque quem discerne o tempo, as estações, muda antes que a vida o obrigue a mudar. Você tem a oportunidade de mudar hoje, antes que as circunstâncias da vida mude você. Porque isso vai acontecer, isso é fatídico. E eu quero dizer para você que nós às vezes, infelizmente, a maioria só muda quando é empurrado, só muda quando alguém tira do lugar. Jesus hoje te dá sinais para que você possa mudar antes que a vida mude você. Deus falou com você, eu tenho certeza, várias vezes. E Deus não fala de uma única forma. Deus falou com você através de uma dificuldade que você passou, uma circunstância talvez que você está vivendo na ordem financeira. Mas isso não é para diminuir você, é para... Amém? Deus já falou com você através da dor. Eu tenho certeza que já falou com você através de perdas. Deus já falou com você através de doença. Deus já falou com você através da palavra dele. E você, o que faz? A maioria das vezes vai adiando. Como disse, o maior pecado não é o que eu vou adiando, vou deixando para depois. Esse é o maior pecado. Eu vou postergando aquilo que eu deveria fazer hoje. A Bíblia diz que quando você tiver a oportunidade, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia de você mudar de visão, mudar de foco, mudar de objetivo e viver o propósito de Deus. Senhor, eu quero ter discernimento, eu quero amadurecer para colher e viver aquilo que o Senhor já está amadurecendo para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Discernir o tempo, a bispa já falou. Não é como a maioria das pessoas ficar tentando, esse texto aqui, como muitas pessoas, ficar tentando prever, porque foi essa a dúvida dos discípulos, tentando prever quando será a volta de Jesus. Ele disse que isso, mais à frente ele vai estar dizendo aqui no versículo 36, isso não importa, isso não cabe a você. Jesus está dizendo, isso não cabe nem a mim, não cabe aos anjos, não interessa quando ele vai voltar. O que importa é que ele disse que vai voltar.
voltar. E nós, às vezes, olha que loucura, por não discernir os sinais, queremos ficar avaliando o dia e a hora que Jesus vai voltar. Tudo isso que foi mostrado aqui não é o fim, é apenas o começo. E essas dificuldades, infelizmente, mas para a glória de Deus, é para atrair muitas pessoas para o regaço do Senhor. Amém? Não espere que tudo desmorone para que depois você possa dizer: agora eu estou vendo os sinais. Não espere para ver os sinais de Deus quando tudo estiver ao chão. Eu tenho certeza que o povo de Israel olhou, eles olharam, eles se lamentaram, eles choraram, rasgaram as suas vestes, colocaram cinza na cabeça, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Eles ignoraram os sinais, eles ignoraram o profeta, eles ignoraram a palavra, eles ignoraram o aviso, eles ignoraram. E toda vez que nós ignoramos os pequenos sinais de Deus, grandes tragédias sobrevirão sobre o povo de Deus. Porque há um dia, diz o próprio Jesus, céu e terra haverão de passar. Nesse dia, somente uma coisa que está na mão da maioria daqui vai permanecer: a palavra de Deus. A palavra de Deus. A figueira, Jesus ensinou, anuncia o verão. A palavra anuncia a eternidade. É isso que ele está dizendo, que ele está ensinando. Tem tudo para você. Eu estou ensinando a você a viver as estações da figueira. Você precisa discernir, por isso o calendário bíblico é importante. Você precisa discernir as estações e você precisa discernir o tempo. Se você viver isso, você vai colher frutos duradouros para a eternidade, em nome de Jesus. Feliz, estou terminando, feliz é aquele que consegue discernir as estações e o tempo de Deus. Tempo de Deus. Você vai continuar se apoiando em tudo que vai passar, porque o ser humano vive se apoiando em tudo que vai passar. Nós acabamos de cantar aqui, o que vale mais do que ouro e a prata é a presença de Deus na minha casa. O que vale mais do que ouro e a prata é a presença de Deus na minha casa. Tem um homem que conheceu isso muito bem. Ele subiu para ver Jesus. Um homem chamado Zaqueu subiu porque ele não poderia ver de acordo com a sua estatura. Mas quando ele estava lá em cima, vendo Jesus, Jesus olhou para ele, Jesus olhou para cima e disse: agora que você já me viu, desce. Jesus só fala com aqueles que descem. Zaqueu subiu antes de ver Jesus, mas quando ele viu Jesus, ele teve que descer. Ele foi para casa. E quando Jesus, não foi Jesus que pediu nada para ele, ele disse: eu tenho agido no meu tempo, nas minhas escolhas, tenho machucado, defraudado, roubado. Hoje eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas pelas quais eu usurpei e roubei. Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu foi salvo porque não se apoiou nas coisas terrenas. Hoje eu ouvi uma palavra que diz, e a gente já sabe, e que muita gente não sabe: dinheiro é só dinheiro. Que fruto você quer para a sua vida? Que fruto você quer? O que você acha? Ou você encontra discernimento, maturidade espiritual para viver a verdade do Evangelho. Eu não tenho meias palavras, porque é a palavra de Deus. A ruína chegará, e grande será a ruína, porque é a palavra de Deus, e nela nós devemos nos apoiar. Ou você se apoia em coisas que vão passar, ou você pode se apoiar nela, na palavra de Deus, quando tudo desabar. Se tudo uma hora vai passar, e a única coisa que vai nos dar sustento, que vai nos manter de pé, é a palavra de Deus. Tudo vai passar. Eu posso dizer para você que está aqui, que ainda não é jovem, adolescente, que talvez não pensou nisso, mas os demais, você pode ter certeza, tudo já está passando. Tudo já está passando, e está passando muito mais rápido do que você gostaria
Então o tempo é hoje, a hora é essa, o dia é esse. Jerusalém caiu. Jerusalém não caiu porque Deus não falou com eles. Não. Jerusalém caiu porque eles deixaram de ouvir. E que você hoje que está ouvindo a palavra de Deus tenha a oportunidade de dizer: eu quero amadurecer na presença de Deus, antes de colher frutos maduros na presença de Deus. Corremos o risco, um grande risco, de estarmos cercados de informação, que é o que o diabo faz. Cercado de informação, mas carente de discernimento. Hoje é o que mais acontece. Eu tenho certeza que muitos adolescentes e jovens tem muito mais informação do que eu, do que qualquer um adulto aqui. Tem muita informação, mas pouco discernimento. E o que importa para a vida eterna é discernimento, igreja. O que importa para colher frutos verdadeiros é discernimento. E eu quero dizer para você: chega de informação, igreja. A informação entorpece, ela emburrece o cérebro humano. Que nós possamos nos encher da glória e da presença de Deus todos os dias. Aí a figueira continua falando, a palavra continua falando. A pergunta de Jesus é o que nós estamos ouvindo, porque Ele deixou isso em aberto para o povo lá no passado. E Ele continua dizendo hoje: quantas pessoas estão se apoiando na sua verdade? Se apoie nesta verdade. E aí eu quero dizer, nesta verdade não há engano. Essa verdade essa verdade que nos aproxima. Se não existir verdade aqui, guardem isso aqui, não estaremos unidos. Podemos fazer parte de um bando. Agora, o que me une a cada um de vocês aqui, é a palavra. Se não for a palavra, não existe essa união. É em vão. Pode existir qualquer outra coisa. Pode haver amizade, pode haver interesses diversos. Agora, o que nos une, o que permanece, o que nos faz continuar caminhando, o que vai fazer você permanecer, mas não só permanecer e crescer, é a palavra. O que faz você discernir é a palavra. O que faz você alcançar o novo céu e a nova casa é a palavra. E Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Amém? Isso é discernimento. A ovelha do Senhor Jesus não fica ouvindo diversas informações. A ovelha do Senhor só conhece uma voz, a voz do bom pastor. Ela não tem tempo. Sabe por que ela só ouve a voz do bom pastor? Porque ela é cega, ela não enxerga direito. E o diabo continua jogando informações e situações para que você possa ver. Se você entender, eu sou míope como a ovelha, e eu só quero reconhecer essa voz. Jerusalém caiu porque não ouviu, não discerniu a voz de Deus. Pai, nesta manhã rica, maravilhosa, o presente que o Senhor nos deu, que esse povo que está aqui, Pai, que tem ouvido a Tua voz, que tem ouvido a Tua verdade, mas que por algum momento, Senhor, não tem colhido os frutos dignos de arrependimento, que tentou, Senhor, até o dia de hoje colher antes de plantar. Senhor, esse povo que talvez permitiu brecha na sua vida, Senhor, esse povo que vive de forma imatura, Senhor, mas que hoje é o dia de uma mudança de estação. O que o Senhor quer, o que o Senhor queria ensinar, é que nós precisamos ser maduros para vencer esse mundo. Não podemos ser levados por opiniões alheias. A palavra diz que se um anjo sair, se um anjo aparecer aqui agora, se um anjo descer agora, aparecer do céu, eu vou dizer: é engano, é mentira, porque conheço a verdade. A verdade diz que eles não vêm. Então, quantas vezes a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade, porque ela nos liberta, ela faz com que nós não caiamos em tentação, nós não sejamos enganados pelo ardiloso Satanás da nossa alma, que continua oferecendo frutos que querem saciar somente a nossa carne.
O Senhor quer encher a nossa alma e fortalecer o nosso espírito, e disse que nós precisaríamos, para a nossa vida aqui, para a glória do teu nome, o Senhor concederia a nós. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Diz a palavra, não são minhas, confia nele, e Ele o fará, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Confia nele.